Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira unidade. Aqui falaremos sobre os tópicos iniciais a respeito da disciplina Análise de Demonstrações Financeiras. Vou dividir em dois tópicos. Acredito que esses dois tópicos os ajudem a compreender melhor o assunto. Essa formação aqui, pessoal, essa composição, é a mesma composição que eu estou utilizando em nosso slide estático da unidade 1, tá certo? Inclusive recomendo desde já que após assistir essa aula, acessem esse material, pois ele falará sobre cada um desses pontos com mais detalhes, tá certo? Então, no tópico 1, a gente vai comentar a respeito da interpretação e análise das demonstrações contábeis. No tópico 2, análise vertical e horizontal. Então, no primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre as demonstrações contábeis, que é a base para a análise, né? E, na sequência, os primeiros métodos, digamos assim, que são a análise vertical e horizontal. Bom, quais são as demonstrações contábeis que a gente utiliza, né, para fazer a análise de demonstrações financeiras das empresas, das organizações? Basicamente são essas aqui. Essas são as demonstrações contábeis obrigatórias aqui no Brasil. Balanço patrimonial, o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado. Então, esses são os 5, né, principais, as demonstrações contábeis obrigatórias no Brasil, né? Destaque para esses dois aqui, ó, esses dois primeiros, balanço patrimonial e DRE, pois esses dois instrumentos aqui serão utilizados em nossa disciplina, tá certo? Balanço patrimonial e DRE. Então, a gente vai aplicar a análise das demonstrações financeiras, em essência, nesses dois demonstrativos aqui. Bom, a análise vertical e a análise horizontal, eu não vou falar um pouco, né? Mas a análise vertical, ela pode ser aplicada tanto no balanço patrimonial como no DRE. Assim, também a análise horizontal, né? Pode ser aplicada no BP, balanço patrimonial, e no DRE. Uma observação, caso vocês queiram entender um pouco mais, né, ou relembrar, se for o caso, do que é um balanço patrimonial, do que é um DRE, mais uma vez recomendo a leitura do nosso material slide estático da unidade 1. Lá vocês verão esses conteúdos aqui de forma mais detalhada, tá bom? Bom, tanto a análise vertical como a análise horizontal são utilizadas para o processo, para auxiliar o processo de tomar a decisão nas organizações, né? Isso permite com que a gente possa compreender, analisando, né, a empresa através desses métodos, compreender como está a situação financeira. Claro que a análise vertical e a análise horizontal, como eu já falei, são métodos iniciais, né? Eles não completam toda uma análise, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um. A análise vertical, a gente vai fazer a análise vertical no balanço patrimonial e na sequência a gente faz a análise horizontal também no balanço patrimonial, tá certo? A análise vertical no balanço patrimonial toma como base, qual demonstrativo? O balanço patrimonial, tá certo? É importante atentar para isso porque a análise vertical poderia ser aplicada também ao DRE, que é o que vai acontecer na nossa disciplina, né? E a análise horizontal também para o DRE. Nesse caso aqui, em virtude do tempo, a gente utilizou apenas um demonstrativo, que é o balanço patrimonial. Bom, aqui no 1, né, estou chamando de dados, a gente tem aqui o nosso demonstrativo, né? É claro que isso aqui é uma parte do balanço patrimonial, né? Vocês devem estar lembrando que no balanço patrimonial, além do ativo e o ativo circulante, a gente tem aqui embaixo o ativo não circulante e teria também o passivo, né? Passivo circulante, passivo não circulante e, completando o passivo, o patrimônio líquido, né? Então, isso aqui é apenas um trecho, uma parte, apenas para que vocês olhem mais de perto como é que a gente faz a conta aqui na análise vertical, tá certo? Então, como é que a gente vai utilizar aqui a nossa base de cálculo? A gente vai utilizar o ativo. Esses 86.700, ele representa a nossa base de cálculo. A gente quer encontrar os percentuais aqui, né, no formato coluna, né? Que é exatamente o que diz respeito à análise vertical. E a gente quer encontrar os percentuais, tal qual está aqui, pessoal, ó, nessa coluna aqui, a análise vertical, a gente tem aqui, ó, 86.700, ele já representa 100%, né? Por quê? Porque ele é a base, tá bom? Aí o ativo circulante 29.000 e caixa, na verdade, disponível, né, 13.000. Então a gente vai encontrar esses percentuais aqui. Aqui em cima, né, onde a gente tem o item 2, que é cálculos, a gente só tem o cálculo do ativo circulante, né, que é 29.000 dividido por 86.700. Olha só como é que é feito aqui, ó. A análise vertical do ativo circulante, eu vou considerar o ativo circulante como uma parte do todo. Quem é o todo aqui? Total do ativo. Então, isso aqui é uma fração, né?
é uma parte, né? O ativo circulante é uma parte do ativo total. E, como a gente quer transformar em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100, né? Então, repete aqui, né? Ativo circulante, a análise vertical do ativo circulante. A gente vai fazer a substituição pelos valores, né? Ativo circulante, 29 mil, tá aqui, ó. Então, a gente traz ele para cá. E o ativo total do ativo, 86.700. A gente traz ele aqui para baixo, né? Para o denominador. Então, a gente vai dividir isso aqui primeiro. Encontramos essa decimal. 0,33448 multiplica por 100 e transforma em porcentagem. Fica 33,45%. 33,45% é a parte do ativo circulante em relação ao total do ativo. Tá certo? Bom, e como é que a gente poderia fazer a conta para o disponível? Do mesmo jeito, né? A gente ia utilizar aqui 13.000, dividir por 86.700, a gente vai encontrar uma porcentagem, uma fração, desculpa, uma decimal, né, dessa fração. Não necessariamente essa decimal, mas a gente encontrar uma decimal. Iríamos multiplicar por 100 e encontraríamos aqui 14,99%, equivalente praticamente a 15%, né? Então, 14,99% seria o total, seria a participação do disponível no total do ativo. Claro, né, pessoal, que isso aqui é apenas um fragmento, isso aqui é apenas uma parte, né? Haveria tantas outras contas aqui. E aí, mais uma vez, em nossos slides, né, da unidade 1, vocês encontrarão esse assunto com mais detalhes, né? Bom, feito aqui a análise vertical para o balanço patrimonial, né, vocês perceberam aqui que o efeito, a gente considera aqui a coluna, né? Então, a parte do todo, né? E aqui na análise horizontal, como o próprio termo está dizendo, horizontal, né, a gente leva em consideração a linha, né? E aqui nesse caso aqui a linha de tempo. Então a gente vai comparar 2017 com 2016. Aqui na análise vertical você não tem uma comparação de uma periodicidade, né, com relação a outra. Então a gente está analisando o próprio 2016, tá certo? Aqui não. Aqui a gente vai comparar 2017 com relação a 2016. Veja que inclusive a análise horizontal aqui, essa coluna, todo mundo é 100%. Tá vendo? Por quê? Porque cada um vai representar a base da conta para o período seguinte. Então, eu quero calcular aqui a variação do ativo 2016 para 2017, né? Eu faço essa conta considerando justamente os valores, 86.700 e 94.800, né? Então, vamos fazer essa primeira conta aqui. Olha só, a análise horizontal do ativo ano 2017. Então, vou fazer ano 2017 em relação a 2016. Ativo do ano 2017 dividido pelo ativo do ano 2016. Cuidado, eu preciso fazer 94.800 com 86, 32.300 com 29, 18 com 13, né? Agora eu não vou encontrar uma parte do todo. A gente vai considerar agora a linha de tempo. Então, a variação aqui percentual. Então, quanto é o ativo no ano 2017? 94.800. E quanto é o ativo no ano 2016? 86.700. A gente dividiu um pelo outro. Encontramos aqui 1,09342. Multiplicamos por 100 para transformar em porcentagem. Chegamos aqui a um valor de 109,34%. Lembrando, né? 109,34% a gente já tem um inteiro aqui dentro, né? Tá certo? Quem é que seria esse inteiro aqui? Seria o próprio 86.700 que está aqui, ó. Então, a variação, propriamente dita, seria 9,34%. Mas a gente utiliza aqui 109,34%. Tá certo? Mas se quiser saber exatamente a variação, 9,34%. Ou seja, houve uma variação positiva, né? Tudo acima de 100 aqui representa variação positiva, abaixo de 100 representa variações negativas. Bom, professor, como fazer para os demais? Do mesmo jeito, né? Para você encontrar esse 111,38%, você faria a variação de 32.300 e esse valor dividido por 29.000, exatamente como está aqui, ó. Tá certo? Então seria 32.300 dividido por 29.000, encontraríamos uma decimal, multiplica por 100, daria 111,38%. Do mesmo jeito aqui para a conta disponível, 18.000 dividido por 13.000, vai encontrar uma decimal, multiplica por 100, encontra aqui 138,46%. Você até pode fazer essa conta aí para verificar se essas informações vão bater, tá certo? Estão corretas. Aqui a gente tem todas variações positivas, né? Então, representando que de um ano para outro houve variações positivas. Essa é a análise horizontal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês em nossos encontros e, mais uma vez, recomendo principalmente a leitura do nosso slide estático da unidade 1. Também temos o nosso fascículo que o ajudará a compreender melhor esse assunto.
Tchau e bons estudos a todos. Até mais.